Bom dia, começa agora mais um PUC News. Hoje, dia 29 de maio de 2013, 8 horas e 30 minutos. Eu sou Silvana Carias. E eu, Vinícius Bognoni. Vamos às principais manchetes do dia. Especialista em cirurgia bariátrica alerta sobre riscos do procedimento depois do novo limite de idade. Obra no prédio H5 reduz a atenção dos alunos na sala de aula. Estudante do Campus 1 da PUC Campinas reclama e cobra falta de informação sobre atendimento médico. Essas e outras notícias agora no PUC News. Estudante do Campus 1 da PUC Campinas alega não saber onde e a quem recorrer em caso de acidentes ou problemas de saúde. A repórter Raíssa Zogby traz mais informações. Para atender mais de 15 mil pessoas que circulam pelo Campus 1 da PUC Campinas, uma equipe de 120 brigadistas está preparada para realizar os primeiros socorros, mas a maioria desconhece a informação e não sabe como recorrer em caso de emergência. A diretora de comunicação do DACOM e estudante de jornalismo Isabela Pastore conta que procurou o ambulatório da praça de alimentação, mas estava fechado e sem nenhum aviso. Um vigia falou pra mim que o único ambulatório que tinha, enfermaria e tal, era lá na FAEF. Aí eu precisei de uma carona de um amigo meu, porque eu tava com pressão meio baixa e tal. E lá eu descobri que não tem médico 24 horas, é só uma medicina ocupacional. Fui descobrir no dia que eu tava passando mal, que era só pra grandes eventos. Aí no site agora eles colocaram que se você precisar de informação, é para perguntar para um vigia. Segundo a lei federal fiscalizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, a universidade deve garantir atendimento emergencial e não assistencial. O coordenador de RH, Lucas Camargo, explica que a PUC está dentro da lei e não há necessidade de um médico durante o período das aulas. De acordo com as normas do Corém, para fazer atendimento assistencial, nós precisamos ter médicos das 8 horas da manhã até as 11 horas da noite. A universidade não tem estrutura suficiente. O que a gente pode fazer é atendimento de urgência e emergência. Atendimento assistencial não existe mesmo. E nem é a finalidade de existir. O Departamento de Medicina Ocupacional é confundido com o ambulatório por alunos que se machucam ou sentem dor. A enfermeira Fernanda Soares diz que a função deles é prevenir a saúde do trabalhador, mas apesar disso, a unidade garante atendimento a quem procura. Teria que ter uma equipe, teoricamente, que fosse atender os alunos. Nosso serviço, ele abraçou, vamos dizer assim, essa questão de atendimento emergencial. A falta de informação no site e na universidade prejudica o aluno, que não sabe como agir quando precisa. Segundo a estudante de jornalismo Joyce Dias, o acesso às informações deve ser fácil para que todos estejam preparados. O único profissional que eu perguntei, a pessoa me informou que se precisasse, era lá embaixo na medicina do trabalho. Só que ela também não soube me explicar onde era a medicina do trabalho. Assim, a falta de informação nesse sentido, de saber que existe e aonde fica se precisar, é o que as pessoas entendem como se não tivesse. Sabem que tem e nem onde fica. Então é mais fácil falar, não tem, não sei, não tem. O coordenador de RH, Lucas Camargo, afirma que em caso de emergência, deve-se procurar por vigias, que estão preparados para tomar as providências necessárias. Raíssa Zogby para o PUC News. O Departamento de Contas da PUC parou de enviar boletos bancários pelo correio e agora o acesso é online. Apesar de não trazer mudanças à universidade, os alunos desaprovam a mudança. Ouça a reportagem de Amanda Januzzi. Desde janeiro de 2013, a PUC Campinas não envia mais boletos bancários pelo correio. Agora, os alunos recebem o boleto por e-mail ou pelo site do aluno. Segundo o supervisor do Departamento de Contas a Receber da universidade, Cássio Soares, a mudança já era planejada há 3 anos e não foi prejudicial para o departamento financeiro da PUC. A grande vantagem é a rapidez com que a gente consegue fazer isso. Por quê? O boleto físico, a universidade, quando a gente trabalhava com ele, a gente tinha que mandar com antecedência de 15 a 20 dias para a casa dos alunos. E é uma maneira mais eficaz de entregar todos. Apesar das vantagens citadas pelo supervisor do Departamento de Contas a Receber, Cássio Soares, a diretora de comunicação do diretório acadêmico da PUC, Isabela Pastore, diz: muitos alunos, assim como seus pais, estão insatisfeitos com a mudança para o boleto online. Então, assim, tem essas vantagens. Então, mas acho que teria que ter a opção, correio ou internet. E também, eu acho só que o erro deles é não ter avisado, nem ter feito uma votação, algo assim, que ficou só para a PUC decidir. Por outro lado, segundo o representante de vendas, pai de uma aluna da PUC, Flávio Moreira, peçam os e-mails dos pais
para que esses boletos venham através de e-mail. Porque, às vezes, ocorre da gente não estar sabendo, não estar recebendo, e acaba acontecendo o problema de você pagar com atraso. O e-mail cadastrado para receber o boleto online pode ser alterado. Também é possível acrescentar outros endereços. Basta acessar o site do aluno, www.puc-campinas.edu.br, ou entrar em contato com o Departamento de Contas a Receber. Amanda Januzzi para o PUC News. E as reclamações não param. O número de requerimentos na Secretaria do CLC aumenta. A maioria pede revisão de frequência. Confira as informações de Vinícius Bonhoni. A preocupação dos alunos que procuram a secretaria é para esclarecer sobre a revisão de notas e frequência. O período de revisão pode levar até 5 dias. Eu vim pedir uma revisão de presença, porque eu estava com algumas faltas que eu não tinha, na verdade. Eu não sei, talvez a professora, na hora de passar as faltas, ou mesmo alguém da secretaria, pode ter errado. Em 3 meses de aula, foram entregues cerca de 240 requerimentos à secretaria do CLC. São, em média, 80 requerimentos por mês, número considerado baixo com relação ao número de alunos do centro, que é de 2.200. Mas ainda existem reclamações a respeito do atendimento na secretaria acadêmica. Podia melhorar um pouco, porque às vezes tem alguma demora, uma falta de comunicação entre a secretaria e a faculdade de relações públicas, com a diretora, essas coisas. Mas geralmente eu sou bem atendida, sim. Para evitar qualquer erro, é importante o aluno ficar atento ao site. Por parte do professor, acho que no momento que ele faz o fechamento, que ele tem que fazer o cálculo final lá, pode ser que ele erra. Por parte da secretaria acadêmica também tem erro, porque a gente chega a digitar por mês aqui, mensalmente, na faixa de 15 mil frequências. Porque a gente tem 2.200 alunos, você multiplica isso por 7 disciplinas, é mais ou menos 15 mil. Então a chance de erro também é grande. Segundo Márcio, o curso de PP lidera o número de requerimentos, por ser o curso de maior quantidade de alunos, 1.200. Para o secretário, uma alternativa para driblar os erros de frequência é a realização da chamada online, mais prática e precisa. A secretaria acadêmica, com um diário de frequência online, ela deixa de digitar a frequência para o aluno. Para esclarecer dúvidas, o aluno deve passar na secretaria do CLC ou acessar o site da universidade. Vinícius Bonhoni para o PUC News. A campanha para apoiar a vacinação é uma alternativa para controlar os surtos de gripe no inverno. Vamos ao vivo com o repórter João Augusto Damasceno, que nos traz mais informações. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Silvana. Estamos entrevistando hoje o Dr. Luiz Fernando Affini Bossói, ele que é médico aqui da Casa de Saúde. Doutor, quais as precauções que devem ser tomadas para não pegar gripe nessa época do ano? Os principais cuidados que qualquer pessoa deve ter é uma boa higiene, sempre lembrando de se lavar muito bem as mãos com água e sabão e evitar o contato com pessoas que estejam tossindo e espirrando, principalmente em ambientes fechados e com grandes aglomerações. Em relação às pessoas que estão gripadas, é evitar sair e entrar em contato com outras pessoas, já que a propagação da doença é muito fácil através de gotículas que saem junto com o espirro ou com a tosse. Correto. E a vacina, a campanha que está tendo H1N1, essa vacina ajuda? Como que ela pode influenciar ou não na questão da gripe? É muito importante que todos os grupos de riscos, principalmente as gestantes, idosos, crianças abaixo de 6 meses e profissionais de área de saúde, tomem a vacina. Por quê? Essas pessoas têm um contato maior com a doença e a vacinação funciona após 15 dias da sua realização com uma boa imunoproteção. E essas pessoas, mesmo que peguem uma gripe ou um resfriado, vão ter com uma quantidade de sintomas muito menores e sem o risco à vida. Correto. E tem algum público específico que pode tomar vacina? Quais as pessoas que têm essa liberação? Bom, como eu falei agora há pouco, principalmente crianças entre 6 e 59 meses, indivíduos maiores de 50 anos, as gestantes a partir do 3º mês de gravidez, profissionais da área de saúde e pessoas com algumas outras doenças de origem pulmonar, renal, hematológica e imunossuprimidas que têm um risco maior de morrer em caso entrem em contato com o vírus da gripe. Correto. Muito obrigado, doutor. Voltamos ao estúdio. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Babado. Novo. O show mais esperado. Babado novo. Barão 40 Graus. Apresenta. Dia 24 de maio, quinta-feira, no Centro de Eventos Taiwan. Babado novo. Ao vivo. Lançando seu 5º CD.
Novo show, Babado Novo. Abertura Banana Joe. Uma noite alucinante, com todos os sucessos do Babado Novo. Ingressos pista com Abadá, ligue 0800 18 3566. Área VIP com Abadá, Open Bar e Camarotes. Ligue 2102 7501. Produção LC Eventos. Babado Novo ao vivo, mais uma aqui. Tá na clube, tá legal. Festas, animação e disputa por medalhas. Alunos de 8 faculdades de comunicação estão de mala pronta para Jacareí. O evento, conhecido como Juca, vai ser no próximo feriado de Corpus Christi. Ouça a reportagem de João Augusto Damasceno. 30 de maio de 2013. Essa é a data que estudantes de 8 universidades de comunicação devem guardar na cabeça. Centenas de alunos seguem para Jacareí, interior de São Paulo. Lá vai acontecer a 20ª edição do Juca, Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Marcel Kassab, aluno da PUC Campinas, está ansioso. Ele vai representar a universidade nos jogos de futebol de campo e salão. O objetivo é trazer uma medalha para o PUCamp, seja no futsal ou no futebol de campo, e se divertir. A empolgação não é apenas de Marcel. Centenas de atletas se preparam com o mesmo ânimo, todos recebendo o apoio da Atlética, como conta João Pedro Garril, representante da Associação de Comunicação e Artes da PUC Campinas. Todo ano a gente vai pensando em evoluir. O ano passado a gente ficou em 6º, na classificação geral de 8. Esse ano a gente belisca com 5º lugar, já está muito bom. A evolução é ano a ano. Mesmo assim, João Pedro reclama da falta de apoio da PUC Campinas. Prejuízo para os estudantes. O apoio da PUC é praticamente zero para a gente fazer os jogos. Tanto em treinamento, que a qualidade das quadras, campo é muito ruim. Esse ano a gente teve problema com corte de grama, que a PUC não queria cortar, demorou para cortar. A PUC não dá repasse financeiro para a Atlética, então a gente tem que correr atrás do nosso lucro. Marcel concorda e reclama da falta de investimento. A PUC ela não disponibiliza muita coisa, ela dá o campo apenas. A gente treina com refletor queimado, com a grama alta. Além da falta de estrutura, a universidade também não se responsabiliza pelos alunos, como afirma Rogério Base, diretor do CLC, Centro de Linguagem e Comunicação. Nós não temos nenhuma participação efetiva nem responsabilidade nos Jogos Universitários, porque se trata de uma organização própria dos estudantes que realizam essas atividades esportivas junto a outras universidades. Além dos 4 dias de competição, os alunos também vão poder participar de festas e fazer novas amizades. Mas para isso, vão ter que desembolsar pelo menos R$ 330. João, da Atlética, é quem explica. A gente costuma comparar com as outras faculdades o preço do pacote para evitar reclamação. O nosso preço é menor do que várias faculdades, então nossos alunos veem que compensa ir com a gente e compensa ir para o Juca. Anotou todas as informações? Agora é fazer as malas, curtir as festas e, claro, trazer uma medalha na volta para casa. Alunos do Campus 1 da PUC Campinas usam a internet para reclamar da precariedade da quadra de futebol. Mais informações com a repórter Silvana Carias. Alunos participantes do treinamento esportivo da PUC Campinas estão insatisfeitos com as condições do campo de futebol. Eles protestaram via Facebook. O aluno do 3º ano de jornalismo, André Montejano, que encabeçou o movimento, conta que a postagem surtiu efeito. O pessoal só falava e ninguém fazia nada. Aí a gente decidiu fazer umas fotos e criar um textinho para reivindicar via Facebook. E aí tivemos mais de 400 compartilhamentos e tal, chegou a direção. A PUC acabou até apagando da página deles e com isso recebemos a resposta que dentro de uma semana estaria tudo normalizado. As principais queixas foram em relação ao tamanho da grama e precariedade da iluminação. Sandro Cosso, funcionário de apoio do CCHSA, o centro que é responsável pelo atendimento dessas reclamações, explica que problemas como a estiagem, dificuldade de recolocação profissional na área de jardinagem e as normas rígidas de segurança do trabalho atrasam a resolução dos problemas. É muita chuva em janeiro, fevereiro e março. E você corta a grama sexta-feira, na segunda ela já cresceu. É uma coisa impressionante, é muito rápido. O Departamento de Serviços Gerais da universidade está sofrendo uma dificuldade imensa de recolocação de profissional para trabalhar na jardinagem. A legislação em relação à segurança do trabalho está altamente rigorosa. O
diretor de esportes da Atlética de Comunicação e Artes da PUC Campinas, Luiz Henrique Veloso, não se responsabilizou pela ação, mas apoiou os alunos, frisando que o ato de protesto levou à resolução dos problemas requeridos. A minha única responsabilidade são com os atletas de comunicação. Eles se portaram como alunos. Atitude plausível pelo seguinte: eles resolveram tomar as atitudes que eles achavam cabíveis. Então, tirar as fotos, colocar no Facebook e divulgar isso foi mais ou menos um ato de rebelia. Se não fosse isso aí, talvez as coisas não teriam acontecido. Sandro, o funcionário de apoio do CCHSA, afirma que o centro trabalha para que as questões requeridas sejam sempre resolvidas o mais rápido possível e alerta que a melhor forma de comunicação para as reclamações é o diálogo com o centro. O conteúdo esportivo noticiado nas rádios AM e FM da região de Campinas é alvo de crítica por parte de especialistas e profissionais do segmento. Acompanhe a reportagem de Vinícius Bognoni. Campinas é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e 2 times de futebol. Desse total, 80% da população ouve programação esportiva em rádios. O grande problema, segundo o professor de radiojornalismo da PUC Campinas, Luiz Roberto Saviani, é o tempo dedicado a esse segmento. Eu acho que algumas emissoras de Campinas dedicam até demais. Se você pegar a Bandeirantes, depois da saída da Band News, ela virou um horror. Eu acho que a CBN consegue ter uma concentração, um programa mais atrativo, menos discursivo, mais lúdico. Para o jornalista Rafael Prado, da Rádio Central, o que determina a duração e conteúdo da programação esportiva é a demanda da audiência, que, cansada de ouvir as mesmices sobre o futebol da capital, procura um escape sobre o esporte da região. A programação ela vai muito daquilo que o público está esperando, né, da rádio, vai muito da demanda. Então a gente tenta basear a programação de acordo com o nosso feedback, tenta sempre fugir da mesmice do esporte. Por meio desse feedback, achar um diferencial. Eu acredito que com esse diferencial é que você vai conseguir atrair ou afastar o seu público. E o professor de rádio afirma que a precariedade do conteúdo vem de décadas atrás. Olha, a qualidade da programação de rádio em Campinas não pode ser analisada apenas por uma vertente, ou por uma modalidade, ou pelo esporte, simplesmente. O rádio em Campinas, desde os anos 90, ele é ruim. Embora a elaboração e qualidade sejam questionadas, uma opinião é unânime. Falta investimento por parte das rádios, para que tenham uma programação que seja proporcional à importância que tem a cidade. Vinícius Bognoni, para o PUC News. A alimentação saudável dos alunos e funcionários é comprometida pela falta de variedade de refeições na praça de alimentação da PUC Campinas. Para garantir uma boa alimentação, é preciso um nutricionista responsável. A repórter Marina Matos está com o nutricionista Alex Marostica. Bom dia! Estamos aqui ao vivo com o nutricionista que é o responsável em uma das 6 lanchonetes fixas aqui na praça de alimentação da PUC Campinas. Alex, como é a montagem do cardápio do restaurante? O cardápio se baseia num tripé da alimentação e a gente usa muitas variedades, cores, sabores, principalmente na sazonalidade dos produtos, porque a gente sabe que dentro do Brasil tem uma grande diversidade e a gente tenta pontuar muito bem os alimentos que a gente utiliza, principalmente para os alunos. Para isso, eu tenho sempre que olhar características sensoriais dos diversos grupos de alimentos, porque são eles que contribuem para essa maior variedade de oferta. Vocês possuem a preocupação de fornecer uma comida mais saudável? A gente tenta diminuir um pouco de fritura, dar mais alimentos sadios, como salada, arroz, feijão, legumes, sempre mudando. A gente tenta colocar alimentos que fazem parte do prato do brasileiro, mas diversificar o máximo possível. Você acha que é mais difícil comprar alimentos saudáveis e que agradam os estudantes, quando tem lanchonetes ao lado do restaurante são mais fáceis e rápidos para o aluno se alimentar? Sem dúvidas. Infelizmente, as pessoas sempre estão com pouco tempo para o almoço e não fazem uma refeição saudável e completa. Por isso, a importância do profissional nos restaurantes, para que ele possa estar conciliando essas coisas. Você acha que os outros restaurantes também deveriam ter profissionais da área? Com certeza. A necessidade do profissional nutricionista é essencial para o bom andamento do serviço da alimentação. Não pode existir estabelecimentos comerciais sem o profissional. Obrigada, Marina Matos, para o PUC News. O tema abordado na jornada de jornalismo desse ano foi Correspondentes Internacionais, a reportagem Sem Fronteiras. As palestras aconteceram nos dias 7 e 8 de maio na PUC Campinas. Ouça na matéria de Marina Matos. Jornalistas que atuam ou atuaram como correspondentes foram convidados para mostrar como é o dia a dia nessa área da profissão, em mais uma jornada de jornalismo
promovida pela PUC Campinas. Estiveram presentes correspondentes que responderam perguntas dos alunos e foram bastante procurados ao final de cada palestra. Na manhã do primeiro dia da jornada de jornalismo, se apresentou o jornalista Luiz Carlos Azenha e, à noite, Cléster Cavalcante. O jornalista Luiz Carlos Azenha contou as dificuldades que passou com a equipe no Oriente Médio, o apoio local, como a população os tratava e o choque cultural. De humildade mesmo, em relação aos entrevistados, de curiosidade. Vou lá, vou tentar entender o que está acontecendo aqui, tentar retratar isso. De geral, que você reproduz os mesmos preconceitos que o público tem em relação, sejam aos muçulmanos, enfim, é uma cultura diferente. Azenha criticou que o jornalismo possui uma visão colonizada do mundo, dependente da visão do outro, e que o Brasil precisa assumir um importante papel no mundo, que só irá acontecer quando houver um olhar brasileiro do mundo e não americano. Nós estamos num modo de produção de notícia que é muito dependente da visão dos outros, né? Então, por que a gente delega a um americano cobrir para a gente a África, se ele vai ter um olhar de americano ou de inglês? Porque a gente ainda vive num sistema colonial de jornalismo, né? Ainda somos colonizados. À noite, o jornalista Cléster Cavalcante comentou sobre o livro Dias de Inferno na Síria, que surgiu após ter sido preso por 6 dias no país. Cléster explicou como foi a sua preparação psicológica e por que decidiu ir para lá. Eu fiz uma preparação muito grande na minha cabeça, no meu coração, de que eu podia morrer ali, né? Colocar na minha cabeça que eu ia morrer dali em instante, né? Foi uma experiência, assim, fantástica. Poder estar no local onde a história está acontecendo. Eu poder falar, olha, eu estava lá. Sobre jornalistas que vão cobrir guerras longe do local onde elas acontecem, Cléster acredita que esse tipo de prática tende a continuar por conta da tecnologia e por ser mais conveniente para as emissoras. Os caras cobrem um conflito, uma ameaça de conflito de outro país, né? Mas isso é uma coisa que infelizmente está fazendo porque a tecnologia permite. O estudante de jornalismo Igor Kalil elogiou as palestras do primeiro dia. Para ele, foi uma grande aula de jornalismo, a qual perdeu preconceito sobre ser correspondente. Eu acho que o primeiro dia da jornada foi, sem dúvidas, uma grande aula de jornalismo para a gente. Eu perdi alguns preconceitos que eu tinha sobre a carreira. Não é uma coisa que eu quero para minha vida, mas quem sabe num futuro, assim, dependendo das oportunidades que aparecerem, pode ser que eu seja, assim, um correspondente. E daqui a pouco você vai saber mais sobre o segundo dia da jornada de jornalismo na PUC Campinas. Até já! Fique com a gente! Amor, comprei o carro que você sempre quis! Comprei! Osvaldo, a gente nem é mais casado. A vida passa, as oportunidades também. Feirão de fábrica na concessionária Fiat da sua cidade. Aproveite! O IPVA é grátis. Mili Economy 21.490. Palio Economy 23.590. Ponto 1.4 35.990. A vida passa. Vá de Fiat. Estamos de volta com a jornada de jornalismo, que aconteceu nos dias 7 e 8 de maio na PUC Campinas. O tema abordado esse ano foi o correspondente internacional. Acompanhe a segunda parte da matéria de Marina Matos. No segundo dia da jornada de jornalismo, se apresentaram as correspondentes Luciana Xavier Vasconcelos e Natália Ramos Miranda. Pela manhã, a jornalista Luciana Xavier Vasconcelos relatou como é ser mulher nessa área da profissão, as dificuldades que passou como correspondente e a convivência com outros profissionais. Eu não estava acostumada com o ritmo de concorrência lá de fora. Os colegas são muito bacanas, mas sim, muito. Ajudam uns aos outros. Então, não tinha essa coisa da concorrência. Tem sim. Você faz o quebra-queixo, faz a entrevista, cada um corre para o seu lado e vai mandando. Luciana aconselhou os alunos a estagiarem enquanto estão cursando jornalismo.
A jornalista acredita que é bom ter contato com a profissão quando se está na faculdade. Você começar a entrar e ter contato com a realidade quanto mais cedo, mesmo que seja apenas como você não pode trabalhar ainda como um repórter, como um jornalista, mas fazer um estágio. À noite, a correspondente chilena Natália Ramos Miranda destacou como é ser correspondente de uma agência de notícias internacional no Brasil e os obstáculos que encontrou no país. A rapidez continua sendo muito importante para nós, mas não é só o único ponto, também tem que ser a confiabilidade, as fontes. Também é muito desafiante, porque eu um dia tenho que estar assim num mood de religião, de católicos. Ao dia seguinte eu tenho que pensar na América Latina, em política internacional. Natália critica a visão de outros correspondentes que atuam aqui no Brasil. A jornalista sugere que é preciso ter um olhar mais amplo do país, não mostrar apenas os assuntos que estão em pauta, como a Copa do Mundo. E às vezes é muita coisa assim glamourosa da menina bonita da festa, não? Brasil, que todos vêm aqui para fazer investimentos, fazer negócios e tal, mas é um país grande que ainda continua sendo ou tendo os grandes problemas que enfrentam o resto dos países. A estudante de jornalismo Agni Shinozaki confessou que sempre quis ser correspondente, mas que a palestra da jornalista Luciana Xavier Vasconcelos a motivou mais a seguir nessa área. Foi muito bom. Na verdade, eu só vim em uma palestrante, que foi a Luciana. Só que, foi muito inspirador, sabe? Ver a história dela, tudo que ela fez, tudo que ela passou. É exatamente o que eu quero pra minha vida, sabe? A jornada de jornalismo da PUC Campinas acontece todos os anos e sempre está aberta aos alunos, funcionários e comunidade externa. Está previsto para acontecer outra jornada no segundo semestre desse ano. Marina Matos para o PUC News. A Atlética de Comunicação e Artes da PUC Campinas nunca teve sede oficial, apesar de possuir uma sala no diretório acadêmico. Alunos e atleticanos estão insatisfeitos com a terceira mudança da sala da Atlética pela direção do Centro de Linguagem e Comunicação. Ouça a reportagem de Amanda Januzzi. A diretoria do centro obrigou a Associação Atlética Acadêmica de Comunicação e Artes da Universidade a mudar sua sede para o prédio H11. O prédio H5, onde se instalava a sede da Atlética, está em reformas desde o dia 2 de abril. A finalidade das reformas são as melhorias na infraestrutura, adaptação para deficiente físico e troca da parte elétrica. O diretor do Centro de Linguagem e Comunicação, o CLC, Rogério Baz, explica que a Atlética não poderá voltar para o prédio H5. Não, a Atlética, na verdade, já tem um lugar para ela, esse lugar era provisório. Com a reforma que a gente fez em 2012, no espaço dos DAs, a Atlética tem uma sala exclusiva para ela. Então, já tem um espaço ali no DA, que é ali que ela vai ficar. O objetivo de uma associação atlética na universidade é o de promover a integração entre os alunos, a prática de esportes no convívio universitário e, principalmente, representar a PUC em jogos universitários. Por isso, tanto os alunos quanto os integrantes da Atlética se mostram insatisfeitos com a mudança da sede do H5 para o H11. O integrante da Associação Atlética, Gustavo Borges, afirma que essa é a terceira vez que a mudança ocorre. A gente teve um problema de segurança, na verdade, foi nessa sala da Atlética um tempo atrás, acho que 2011 ou 2010. A gente pediu para a PUC para alterar o local da sala e aí a gente foi para o H5. A direção do centro cede uma sala no diretório acadêmico para a Atlética. Porém, ainda segundo o integrante da Atlética, Gustavo Borges, não há segurança suficiente para que eles mantenham a sede dentro do DA. Amanda Januzzi para o PUC News. Estudantes e professores reclamam do barulho da reforma no prédio H5. Mais informações com a repórter Silvana Carias. As obras nos prédios do Campus 1 da PUC Campinas já completam um mês e ainda não chegaram ao final. O barulho vem atrapalhando alunos e professores. A aluna do segundo ano de jornalismo, Leila Justo, afirma que o barulho realmente desprende atenção à aula. O barulho atrapalha muito, dispersa bastante a aula. Normalmente os professores mesmo ficam incomodados. Atrapalha todos os alunos, incomoda todo mundo e tira a atenção totalmente. O engenheiro da construtora responsável pelas obras, Francisco Aguiar, conta que o problema está sendo solucionado. Os trabalhadores são obrigados a parar as reformas quando alguém reclama. Todo dia tem a reclamação, aí param os rompedores, tá certo? Isso foi programado com a engenharia da PUC para que
a hora que houvesse a reclamação e isso fosse realmente paralisado. Fomos obrigados a parar a obra. Nicole Zúñiga, aluna do primeiro ano de jornalismo, vivenciou o fato. A gente estava na aula, estava muito barulho por causa da obra. O professor ficou incomodado porque ele percebeu que ninguém estava prestando atenção na aula. Foi lá, reclamou com os pedreiros, com os operários e realmente parou o barulho. Tapumes brancos e azuis foram instalados ao redor dos prédios que estão sendo reformados por questão de segurança aos que circulam pela universidade. Segundo Francisco, as obras visam a reconstituição geral dos prédios, que são muito antigos, e devem durar até o dia 13 de agosto. Começou a 10ª exposição Grabados e Gravuras na Galeria de Artes do Campus 1 da PUC Campinas. A repórter Marcela Castanho traz mais informações. Dia 19 de abril começou no Campus 1 da PUC Campinas a 10ª exposição Grabados e Gravuras, que traz obras de 14 artistas representantes de 9 países latino-americanos. A mostra reúne obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea Olho Latino, de Atibaia. O extensionista e professor da Faculdade de Artes Visuais, Paulo Cheida Santos, é também o curador da exposição e dono do museu. Gravura não é uma estampa como se fosse um post. A gravura é uma modalidade artística onde o artista trabalha primeiro numa matriz. Então a gravura não é mais conhecida hoje como meio de comunicação. O acervo conta com obras de importantes artistas, como a argentina já falecida Alice Scavino, que ilustrou o livro de Diego Maradona, e os brasileiros Maria Bonomi e Antônio Henrique Amaral. Muitos artistas são professores universitários na área de gravura e premiados em importantes bienais. Para o aluno do curso de Artes Visuais Alex Costa, a exposição é uma ótima oportunidade para aumentar a bagagem cultural. Sou um artista que eu não conheço muito bem o mundo da gravura e estou mais voltado à arte de rua, então essa exposição traz inspiração assim, para mudar o estilo, para ter repertório visual, eu acho. Para os alunos de outros cursos, a mostra ajuda a entender o que são gravuras e se abrir para o mundo das artes. É o que diz a estudante de Relações Públicas Gabriela Neri. É importante para mim porque o meu curso não é muito voltado para as artes. É uma forma de adquirir cultura e conhecimento, porque eu acho que a cultura faz parte da bagagem de qualquer profissional. A cerimônia de abertura contou com as artistas Carolina Salinas e Olga Flores, especialistas em gravuras e professoras do curso de Artes da Pontifícia Universidade Católica do Peru. A 10ª Grabados e Gravuras pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas na Galeria de Artes da Faculdade de Artes Visuais, no prédio H7 CLC, Campus 1 da PUC Campinas, na rodovia Dom Pedro I, quilômetro 136. Mais informações pelo telefone 3343-7193. Repórter Marcela Castanho para o PUC News. A cirurgia bariátrica ganhou outro limite de idade. A repórter Marcela Castanho vai conversar com um especialista para esclarecer as vantagens e novos riscos do procedimento. Bom dia! Estamos ao vivo com um especialista em cirurgia bariátrica e um dos responsáveis por trazer a cirurgia para a Unicamp em 1998, o professor Dr. José Carlos Pareja. Doutor, o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia é da redução do peso, vem da palavra grega bar, peso. Quais as pessoas mais indicadas para esse procedimento? Pessoas que têm índice de massa corpórea, que é igual à divisão do peso da pessoa pela sua altura ao quadrado. Índice acima de 35, com pressão alta ou diabetes, ou acima de 40, não precisa ter nenhuma comorbidade. Qual a relação da diabetes com a cirurgia? A cirurgia da obesidade, como mais ou menos 20, 25% dos doentes obesos que a gente opera são diabéticos, na década de 80, fim da década de 80, começo da década de 90, um cirurgião americano pela primeira vez mostrou que a cirurgia era tão boa para corrigir a obesidade, mas era melhor ainda para reduzir, para resolver o diabetes total ou parcialmente do que o tratamento clínico. Então ela começou a ter muito mais importância, não só para reduzir a obesidade do ser humano, mas para tentar dar uma resolução total ou parcial no seu diabetes. Quais os riscos que essa operação pode trazer para o paciente? Os riscos de morte da cirurgia, né?
cirurgiões experientes. Riscos a longo prazo, as pessoas têm que voltar no seu médico, voltar na sua equipe, tem que ter nutricionista, psicólogo, porque as pessoas têm que tomar vitaminas, complexo de vitamina o resto da vida, porque a cirurgia muda a absorção das vitaminas. Então, são cuidados de voltar na equipe cirúrgica quando ela for operada, 1 ou 2 vezes por ano depois de operar. Sobre as novas regras para a cirurgia bariátrica no SUS, qual a importância da redução da idade mínima dos pacientes de 18 para 16 anos? Se a gente operasse necessita de operação, seria muito boa a regra. Mas como a gente opera no máximo 2% dos doentes, essa regra não muda quase nada. Né? Mas o importante é o que o SUS está fazendo, parece que fez agora, de aumentar os valores pagos não só à equipe cirúrgica, como às tantas casas onde se opera. E quais as principais vantagens e desvantagens da diminuição da idade para o procedimento? A diminuição da idade de 17 para 16 não muda nada do ponto de vista de vantagem. Não tem, eu já operei doentes de 13 anos, com pressão alta, diabetes tipo 2, grave, colesterol grave. Mas normalmente não vai haver grande diferença operar uma pessoa de 16 e 17, mas do ponto de vista emocional, né? Estético, né? Repórter Marcela Castanho para o PUC News. O PUC News fica por aqui. Um bom dia e até amanhã. Jornal PUC News. Editora, Raíssa Zogby. Chefe de reportagem, Marina Matos. Apresentação, Silvana Carias e Vinícius Bonhoni. Repórteres, Amanda Januzzi, João Augusto Damasceno, Marcela Castanho, Marina Matos, Raíssa Zogby, Silvana Carias e Vinícius Bonhoni. Técnico de mesa e som, André Marchione. Jornal produzido para a matéria de Rádio Jornalismo A, pela turma 3 do período matutino do curso de jornalismo da PUC Campinas. Orientação do professor Marcel Cheida.